Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um dia com a graça do nosso Senhor. E a cada dia nós temos a esperança de que as coisas possam melhorar, que os problemas sejam resolvidos, que as portas que precisamos sejam abertas, que as curas, que nós oramos e esperamos tanto aconteçam. Cada dia o Senhor renova a nossa esperança. Passar por lutas não é fácil, meu Deus. Se pudesse a nossa vida ser apenas voltada de coisas boas, seria muito bom, né? Só de boas notícias, só de bênçãos. Mas infelizmente ou felizmente, as provações elas fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada. Porque são através das provações que o Senhor prova o nosso coração, para saber onde Ele está. Prova o nosso caráter, para saber se verdadeiramente estamos alinhados, com a palavra de Deus. E Ele também prova a nossa fidelidade. Eu tenho certeza que o coração de Deus não se alegra em provar os seus filhos, em ver eles chorando, em ver eles sofrendo, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, é necessário. É como um pai que precisa ensinar uma lição a um filho e mesmo doendo, mesmo seu coração sangrando, ele precisa ser muitas vezes rude, precisa ser ali difícil, Não pode naquele momento se compadecer, tem que se fazer de difícil, aplicar aquela disciplina para que o filho possa aprender que a vida não é fácil, que na vida tem regras, que na vida nós temos responsabilidades e que também na vida nós arcamos com as consequências dos nossos erros, que nós somos responsáveis pelas nossas ações. E mesmo seu coração estando triste em aplicar aquela disciplina, o pai sabe que é o melhor a se fazer por aquele filho. Da mesma forma é o nosso Deus. Eu imagino que o coração de Deus chora quando nós choramos. Eu imagino que Deus se compadece quando nós clamamos: Pai, me socorre, me ajuda, tem misericórdia de mim. Só que Deus sonda os nossos corações e Ele vê o que está no mais profundo e oculto das nossas almas. Ele sonda os nossos pensamentos e Ele também conhece as nossas intenções. Por isso, Ele precisa nos colocar à prova. Olha, amados, eu passei por muitas lutas. Eu tenho 30 anos, sou ainda uma jovem senhora. Mas se eu for contar para vocês o testemunho da minha vida, misericórdia. Precisava de mais de um vídeo. Ixi, muitos vídeos. Ficaria muito longo. Porque eu já passei por muitas provações. E eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo agora através do Orando a Palavra também teriam muita coisa para contar. Mas eu posso dizer também que hoje eu tenho um caráter mais trabalhado pelo Senhor do que eu tinha antes. Hoje eu sou mais madura do que eu era antes. Hoje eu tenho mais responsabilidades do que eu tinha antes. Hoje eu tenho mais seriedade com as coisas de Deus do que eu tinha antes. Mais seriedade com o mundo espiritual. Hoje eu tenho um entendimento melhor de muitas coisas do que eu tinha antes. Então, querendo ou não, independente de como foi difícil e como foi doloroso passar por tantas provações, o Senhor amadureceu o meu caráter e hoje eu sou uma pessoa melhor. Até eu citei ontem o exemplo do meu casamento. Hoje eu tenho um casamento mais maduro e mais restaurado do que eu tinha antes, por conta do trabalhar de Deus na minha vida. E isso eu não consegui com boas notícias, com bênçãos, não. Isso eu consegui com muita luta, com muita provação. Então, por mais que nos faça sofrer, as provações, elas desenvolvem a nossa salvação, a nossa libertação todos os dias, porque nós, seres humanos, nós somos falhos, somos errantes, nós nos acomodamos.
E quando está tudo bem, por muito tempo, querendo ou não, a gente se acomoda, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar a Deus como a gente buscaria estando na prova, e a gente vai se afastando da presença de Deus. Então é triste dizer, mas na maioria das vezes as provações elas servem para nos manter no caminho, nos manter na direção da salvação, na direção, né, do nosso alvo, que é Cristo Jesus. Mas Deus não quer que vivemos apenas em provação. Não, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz. Só que nós não conseguimos chegar na terra prometida sem atravessar o deserto. É como o povo de Israel. O povo de Israel precisava atravessar aquele deserto para chegar em Canaã. Só que o tempo deles no deserto foi longo demais, mais do que deveria. Por quê? Porque é um povo que constantemente se desviava da presença de Deus, né? Tomava decisões erradas, cometia muitos erros, adorava outros ídolos, se contaminava, era rebelde, murmurava. Então o tempo deles no deserto foi maior do que deveria ser. Muitas vezes é na nossa vida. Deus estabeleceu um tempo para a nossa provação. Só que às vezes aquela provação pode estar demorando demais, pode estar sendo longa demais, porque muitas vezes, no meio do caminho, eu e você tomamos decisões erradas, decisões precipitadas que nos custaram muito. E por causa disso, Deus precisou alongar o nosso tempo no deserto para nos ensinar a aprender coisas que ainda não aprendemos. Isso é porque Deus é mau? Não, amados, é porque Deus é justo, Deus é Pai, e Ele não quer que nos percamos, né? Ele não quer que venhamos perecer, porque a situação desse mundo está cada vez pior, o pecado está cada vez mais corruptível, as pessoas estão se perdendo cada vez mais nos seus prazeres, na sua vontade, e se nós não formos tratados de uma forma mais rígida pelo Senhor, infelizmente corre o risco da gente se perder. Ontem eu escutei uma frase que dizia assim: Deus, ele pega pesado, mas com quem ele investe mais. Ou seja, se Deus tem uma obra na tua vida, Ele tem um grande ministério para realizar através de você, pode ter certeza que Ele vai investir muito em você. E se Ele vai investir muito em você, com certeza Ele vai pegar pesado com você. Ele vai cobrar mais de você. Da mesma forma, um patrão que está investindo em grande salário, em cursos de capacitação profissional daquele funcionário, para que aquele funcionário venha atingir um determinado nível de conhecimento, e a empresa está investindo naquele funcionário, você pode ter certeza que aquele investimento ele vai ter um preço. Vai ter um preço. Aquela empresa vai cobrar mais daquele funcionário, vai cobrar mais preparação dele, vai cobrar mais responsabilidade, vai cobrar mais compromisso, vai cobrar mais resultados dele, porque foi investido um preço muito alto nele. Então, por isso é cobrado. Da mesma forma é na minha e na sua vida, meus queridos. Deus tem cobrado muito de nós porque tem sido muito investido no reino de Deus, em mim e em você. Deus não te escolheu por acaso e você não foi escolhido para viver uma vida comum aqui na terra. Você foi escolhido para fazer a obra no reino de Deus, independente de qual ela seja. Por isso, Deus tem te provado até aqui, porque Ele tem algo grande para realizar através de você. Mas tenha certeza disso, a sua vida não será apenas de provação, como também não tem sido. Eu não acredito que em todos esses anos você não recebeu nenhuma bênção. Eu não acredito que em todos esses anos de luta você não recebeu nenhuma alegria. Não, porque Deus ele é fiel, Deus ele é justo. O povo no deserto, mesmo atravessando o deserto, eles tiveram momentos de festa, tiveram momentos de alegria, descia o maná do céu, Deus não deixava faltar. Mesmo que eles não tinham tudo o que queriam, mas eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver. Então eu tenho certeza que nesse tempo de provação,
Deus fez sim coisas grandes por mim e por você, só que muitas vezes nossos olhos estão focados apenas na dificuldade. A gente só consegue enxergar o lado ruim das coisas, o lado da provação. Eu mesma por muito tempo só enxergava aquilo que eu não alcancei e não conseguia enxergar aquilo que eu já tinha recebido. Então, se você fizer uma autoanálise agora, faça uma reflexão nesse momento de todos esses anos que você tem enfrentado essa provação. Algumas coisas boas aconteceram. Deus enviou sim alguns momentos bons para acalmar o seu coração, para renovar sua fé, para te dar força para caminhar. Então não tem sido só coisas ruins, porque Deus é justo, Deus não vai fazer isso. Deus é Pai e Ele é bom, Ele é misericordioso, mas sim, Ele precisou nos provar para que possamos alcançar as nossas bênçãos, alcançar o nível de maturidade que Ele quer, alcançar o nível de comprometimento que Ele deseja e o nível de santidade também que Ele deseja de mim e de você. Mas as provações nos tornaram pessoas melhores. Em alguns casos é diferente, né? Tem pessoas que foram provadas e, em vez de se tornar pessoas melhores, parece que piorou. Olha aí a Covid. O que essa terra foi provada com essa Covid era para as pessoas terem melhorado, era para as pessoas terem repensado sobre o que é verdadeiramente ser humano, qual é o nosso papel nessa terra, qual é a nossa missão nessa terra. E as pessoas, pelo contrário, passaram a odiar mais umas às outras, a tratar mais, muito mal, né, umas às outras. Então tem gente que aconteceu foi o contrário, mas eu creio que eu e você hoje estamos aqui e estamos melhores do que éramos antes, porque o Senhor nos provou e formou o nosso caráter. Ser provado não é fácil, meus queridos. Jesus também foi provado no Getsêmani. Aqui em Marcos capítulo 14, verso 33, diz que, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, Jesus começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. Sabe aí a crise de ansiedade que eu e você temos de vez em quando estamos prestes a explodir por algum problema, alguma dificuldade? Olha aí, Jesus passou por isso. O texto fala que ele foi tomado de pavor e de angústia, porque ele sabia que ele seria crucificado. Jesus se fez carne, se fez humano. Por mais que ele sabia que era a profecia, ela tinha que se cumprir, que ele precisava se sacrificar por nós, ele sabia para que ele foi enviado, mas ele foi tomado de medo. Jesus pôde sentir na carne o que nós sentimos. Jesus disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele prostrou-se em terra e orava para que, se possível, Deus poupasse ele daquela provação. Olha só o que Jesus passou. O próprio Cristo passou por isso. Quem dirá eu e você? Quem dirá nós? Meu Deus! Nós nos angustiamos todos os dias, nos preocupamos com o amanhã, tememos pela nossa vida, choramos, entristecemos, não sabemos como vamos agir. Mas em tudo o Senhor está conosco. Parecia que Jesus estava sozinho no Getsêmani. Parecia que Jesus estava sozinho na cruz, mas não estava. Jesus não estava sozinho. Deus estava lá com ele. Assim como parece que você está sozinho nessa provação, parece que eu estou sozinha nessa provação, mas não estamos. Deus está conosco, Ele é o guarda fiel do seu povo e na hora certa, no tempo oportuno, Ele vai levantar a nossa bandeira da vitória. Ele vai erguer o mastro, Ele vai determinar, a trombeta vai tocar, Ele vai dizer: chegou o dia, chegou a hora de eu te abençoar. Chegou o dia, chegou a hora de eu abrir as portas. Chegou o dia, chegou a hora de você atravessar o fim desse deserto e chegar nos pastos verdejantes, onde eu te darei a vitória. Nós precisamos crer nisso. Toda provação ela tem um fim. Mesmo que hoje nós nos angustiamos, mesmo que tememos, mesmo que choramos, mesmo que lamentamos, precisamos crer que a nossa provação terá um fim. E nós já somos, antes da provação acabar, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Então, meus queridos, eu não sei o que cada um está passando, eu não sei o que cada um está enfrentando, mas não desista. Não deixe de acreditar nas promessas de Deus, não deixe de sonhar, não deixe de pedir a Deus, não deixe de orar, não deixe de buscar, porque é isso que o inimigo quer, te enfraquecer e te fazer desistir. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então continua firme, você não está sozinho. Deus é contigo. Ele vai te dar vitória, ele vai mudar a tua história. Você crê nisso? Porque eu creio. Eu tomo posse, mesmo passando por muita luta, mesmo tendo dias que eu estou enfraquecida, que eu choro, que eu me desespero, eu continuo crendo. Eu renovo a minha esperança a cada manhã, crendo no milagre, crendo no que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Diga: eu tomo posse, eu creio e eu não vou desistir. Diga isso dentro de você agora, repita em voz alta, para você confundir o teu inimigo no dia de hoje, em nome de Jesus. Então continua firme, continua crendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado com você. Muito obrigada por estar aqui e até amanhã. Tchau, tchau.